Vamos orar ao nosso Deus, então, para que a gente possa ouvir de Deus aquilo que Ele preparou para nós. Espírito Santo de Deus, de graça e de verdade, nós queremos Te louvar nessa noite. Sabemos que em Ti há resposta para todos os nossos problemas. Mais uma vez nós Te pedimos, perdoa os nossos pecados. Nós nos arrependemos, ó Deus. Eu Te peço que haja nessa noite também um espírito de quebrantamento a todo aquele que ainda não entendeu todas essas circunstâncias, todas essas maldições. Sabemos, ó Deus, que a maldição é quebrada com o sangue de Jesus, mas quando nós nos quebrantamos, nos arrependemos, como mostra a Tua palavra, Senhor, ali em 2 Crônicas 7,14, que assim o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, Deus, se humilhar e orar e buscar a Tua face, se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor virá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Nós cremos nisso, e nós cremos que o Senhor já está fazendo, o Senhor já está fazendo milagres em nossas vidas, milagres onde nós temos refletido, temos aprendido e vamos crescer muito em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Bom, essa noite eu quero compartilhar com você algo que tem, na verdade, uma série, né? uma continuidade, aquilo que ministramos na semana passada. Então, de novo, se você não acompanhou semana passada, não assistiu o culto, quero muito recomendar você que assista. Como que você pode fazer isso? 2 meios. Você pode ir no aplicativo da Sara Nossa Terra, você vai verificar a palavra lá de fé e milagres, ou você pode ir direto na página do YouTube também, Sara Freguesia ou Sara Barra da Tijuca, e verificar lá semana passada, buscar a palavra. Tenho certeza que Deus vai muito edificar a sua fé. Como é o culto de fé e milagres? Semana passada nós ministramos sobre a fé que vence o medo. Tem muita gente tendo medo, desesperada, sem saber para onde ir, o que fazer. Nós temos ministrado aqui essa palavra, Deus tem isso para nós. Nós falamos sobre isso semana passada. A fé que vence o medo. Hoje, eu quero ministrar sobre sua vida uma outra consequência dessa fé. A fé, uma outra área, a fé que supre necessidades. A fé que supre necessidades. Que maravilha. Você acredita nisso? Que existe uma fé capaz de suprir cada uma das nossas necessidades? Bispo, com que base você fala uma palavra dessa? Eu quero convidar você então a já ir comigo para a palavra de Deus, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Nós vamos ler na versão NTLH, que é a versão mais moderna, mais contemporânea. Diz assim: e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer, por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Uou! Você crê nessa palavra? Se você crê, diga amém, eu creio. Amém? Tudo o que você precisa. Quero começar falando que isso é diferente do que tudo que você deseja. Nem tudo que você deseja é aquilo que você precisa. Talvez você deseje algumas coisas que não são verdadeiras necessidades para você, não é? Alguns objetos, algumas viagens, não é? Algumas coisas que talvez hoje você até comece a diferenciar um pouco esse valor. O que é desejo e o que é necessidade, não é? Talvez no passado você tinha muitos desejos, hoje você está começando a valorizar mais necessidades e você está deixando alguns desejos, algo que era ou talvez um mimo, algo que era um pouco mais luxuoso, né? Esses desejos está deixando um pouco de lado, porque nós estamos passando uma temporada aí, não é? Onde a gente tem visto escassez, a gente tem visto as coisas fechadas, as lojas fechadas, o comércio fechado, tudo fechado, né? Por isso agora as pessoas estão começando a valorizar necessidades. Mas eu quero fazer um parênteses aqui. Nós temos visto muitas lojas fechadas, nós temos visto muitas coisas que estão fechadas. Mas eu quero dizer para você que tem algo que está super aberto e nunca esteve tão aberto para ouvir você. E para você se encontrar, para que você vá lá. Sabe o que é? Os céus.
os céus estão abertos para você, os céus estão abertos para nós. E nós nos conectamos com os céus através da nossa oração. Amém? Bom, mas falando então sobre essa fé que gera necessidades, nós vemos na Bíblia, a fé que supre necessidades, melhor dizendo, nós vemos na Bíblia, a palavra de Deus, vários exemplos disso. Por que algumas pessoas que viviam debaixo dessa mesma situação de necessidades, viviam debaixo de um mesmo cenário de escassez, por que algumas pessoas tiveram suas necessidades supridas e outras não tiveram suas necessidades supridas? Quer ver um exemplo disso? Jesus, ele fala sobre isso. Ele conta histórias, ele relembra histórias do Antigo Testamento, onde pessoas tiveram necessidades supridas, como a viúva de Sarepta. A Bíblia diz que, naquele tempo, 3 anos e meio se passaram e não choveu durante 3 anos e meio. Elias foi enviado a uma viúva de Sarepta, fora do território dos judeus. E Jesus, ele fala, vocês acham que não havia viúva ali no território dos judeus? Havia, Jesus, ele afirma, havia muitas viúvas ali, mas Elias foi enviado a uma viúva de Sarepta. Havia também uma situação em relação a um leproso chamado Naamã, que era comandante do exército sírio. E a Bíblia fala que Jesus também cita essa situação falando, vocês acham que não havia outros leprosos? Certamente havia outros leprosos também ali dentro do povo de Israel. Porém, Deus enviou o profeta Eliseu a um leproso da Síria, comandante da Síria. Por que umas pessoas então foram atendidas e por que outras pessoas não foram atendidas? Se você verificar no Novo Testamento, você vai ver Jesus continuando a focar nessa mesma área, dentro da área da fé, dentro da área da distinção entre suprimento de necessidades e aquilo que Deus diferencia em relação a outras pessoas que têm necessidades, mas falta-lhes fé. Falta-lhes fé. Então deixa eu te ensinar uma coisa muito importante. Deus, ele conhece a necessidade de todos. Deus conhece todas as pessoas. Deus, os olhos dele, a Bíblia fala que ele conhece os bons e os maus. Deus é bom até para com os ingratos e maus, diz a Bíblia. Os olhos deles passeiam, os olhos deles estão sobre toda a terra. Nos conhece, ele conhece o interior da nossa alma, ele conhece tudo que nós pensamos e fazemos. Mas Deus, ele então não conhece sua necessidade? Será que Deus não conhece sua necessidade? Será que Deus não conhecia a necessidade daquelas viúvas? Será que Deus não podia atender aquelas necessidades? Nós aprendemos que Deus, ele não atende a apenas uma necessidade. Deus não atende, tem uma necessidade, por que Deus não está olhando para mim? Por que Deus não me atende? Deus não está vendo minha necessidade? Talvez isso passe na sua cabeça. Será que por que Deus não está atendendo a minha necessidade? Por que Deus não está suprindo na minha vida? Seja no recurso financeiro, seja na saúde, por que Deus não está atendendo? Talvez você se pergunte. Deus não atende a apenas aquilo que acontece conosco. Para a gente acessar o suprimento de Deus, precisa ter fé. É a fé que vai gerar, é a fé que vai suprir essas necessidades por meio de Jesus Cristo. Foi isso que Deus fez. Você imagina, por que Deus atendeu essa viúva de Sarepta? Não foi por um acaso. Deus gostou mais daquela viúva de Sarepta. Deus gostou mais. Não, ela tinha algo de especial. Não, ela era cheia de fé. Como que a Bíblia nos demonstra que ela era cheia de fé? Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo. Mas eu vou contar a história, depois você pode buscar lá no livro de 1 Reis, essa história está escrita, tá? A palavra de Deus diz que essa viúva, ela estava passando fome. E a Bíblia diz que Elias teve um encontro com ela. A Bíblia diz que essa mulher, ela foi pegar, ela estava procurando gravetos para fazer um pãozinho, para fazer um pãozinho assado com azeite. E a Bíblia fala que ela estava fazendo isso para ela e o seu filho, e que ela comeria
essa última porção que ela tinha de farinha e de azeite. Ela e o seu filho comeriam dessa porção, e ela fala, e depois nós morreríamos, nós não temos mais nada. Nós não temos mais nada. Foi isso que essa mulher fez. Ela falou isso para Elias. Elias pediu para ela um pouco de água, e ela levou água, e aí Elias pede para ela também comida, mas ela falou, como que eu vou te dar comida, se o que eu tenho é a última coisa que eu tenho? Eu vou fazer isso e nós vamos morrer, nós não temos mais nada para comer. Acabou a comida. Acabou. Escassez. Não tem mais, não tem mais, não tem mais. E agora? Que situação, hein? Que situação. E aí, Elias pede para essa mulher algo extraordinário. Talvez você conheça pessoas, e nós também conhecemos e nos compadecemos, e queremos muito cuidar dessas pessoas que têm tido faltas, principalmente em relação à comida, uma necessidade básica de todo ser humano. Mas Elias ali, ele faz algo extraordinário, ele faz algo que parece algo completamente sem misericórdia, completamente egoísta. E para que você compreenda, o princípio que está por detrás disso, você precisa entender que Elias ali era um homem de Deus, um profeta de Deus, e ele simboliza o próprio Deus na terra. Sabe o que Elias pede para sua mulher? Sabe, mulher, essa farinha e esse azeite que você vai fazer, que você está pensando em fazer para você e o seu filho comerem, você não vai fazer para você e o seu filho comerem, você vai fazer para eu comer. Eu vou comer desse pãozinho assado. Não vai ser você e o seu filho, eu vou comer. Você vai dar para mim. Como assim? O que você faria no lugar dessa mulher? Provavelmente você vai falar, você está louco? O que é isso, Elias? Elias, um profeta, né? Talvez você pense, não, esse camarada deve ter fumado um negócio estragado por aí, né? Esse camarada está delirando, esse camarada, né? Ou então, esse camarada, o que é isso? Que egoísmo é esse? Que Deus é esse que está pedindo o último alimento que eu tenho? Que Deus é esse? Que história é essa? Esse cara tá louco? Como pode um negócio desse? Sabe qual foi a reação dessa mulher? Essa mulher obedeceu. Essa mulher entendeu. Essa mulher compreendeu que aquele momento era o momento dela colocar a fé dela em ação. Deus conhecia o coração daquela mulher. Deus conhecia a história daquela mulher. E naquele momento a fé dela foi provada. A fé dela foi provada, assim como muitos de nós temos tido nossa fé provada num momento como esse. Deus pediu àquela mulher, isso que você vai fazer para você e para o seu filho, você vai trazer para mim. Você vai trazer para mim. Olha, momentos como esse, não foi à toa, nós vamos deixar o nosso momento de dízimos e ofertas para o final, mas sim, somos tentados a negociar com Deus. Senhor, é tudo que eu tenho para sobreviver. E Deus me trouxe aqui, querido. Eu creio que nessa noite ainda, se você colocar a sua fé em ação, Deus vai mostrar algo tremendo para você, um milagre. Eu profetizo isso, que milagres vão acontecer na sua vida hoje ainda. Eu creio nisso. Deus me trouxe aqui, querido. Mas nós precisamos. Senhor, eu creio, Senhor, eu espero, mas na hora do agir, da palavra de Deus, em quem que você vai crer? Como que a sua fé vai ser provada? Esse é o momento. Nós estamos experimentando em nossas vidas uma época, uma oportunidade que Deus está nos dando, que talvez a gente nunca mais viva isso. Onde a nossa fé está sendo extremamente provada. Extremamente provada. Olha, você acha que eu não sou tentado, nós não somos tentados, né? Falar, estou aqui, ó, no meu envelope aqui, nós temos aqui a oportunidade de trazer nossos dízimos e também nossas ofertas. Trouxe aqui, fiz aqui um envelope, nossos dízimos estão aqui. Nós vamos semear nesse altar. Todos nós estamos sendo impactados, minha esposa está sendo impactada, eu estou sendo impactado, todos nós estamos sendo impactados financeiramente. Mas uma coisa eu decido, eu não vou abrir mão de algo que está na palavra de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida.
Eu creio nessa promessa que nós lemos aqui no início, de Filipenses capítulo 4, 19. E eu vou ler de novo para você. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. E se você tem tido uma necessidade, querido, eu profetizo, essa necessidade vai ser suprida sim. Ou a gente crê, ou a gente crê. Ou a gente cumpre o que a palavra de Deus diz, ou a gente cumpre. E esse texto, talvez você ache muito bonito esse versículo. Como eu acho, lindo, maravilhoso. Só que esse versículo, Filipenses 4,19, ele começa com E. E o meu Deus. Então, o que nós entendemos? Existe algo antes disso. Esse E é portanto, então, não é? Existe algo anterior a isso. E o que é esse algo anterior a isso? É o versículo 18. Versículo 18. De Filipenses 4,18, né? Filipenses 4, versículo 18 diz assim: aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram, e que foi mais do que o necessário. Tenho tudo o que preciso, está falando aqui o apóstolo Paulo, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que Ele aceita e que lhe agrada. Sabe o que está acontecendo aqui? Esse versículo 19, a promessa de que Cristo, que teremos o suprimento das nossas necessidades, veio por uma atitude de fé dos filipenses, que estavam semeando no ministério do próprio Senhor Jesus Cristo através do apóstolo Paulo. Eles estavam semeando naquele ministério e estavam dando até mais do que era necessário para o ministério. E é interessante essa palavra, porque essa palavra diz que eles não estavam entregando ou dando ou doando para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pega aquelas ofertas, pega todas aquelas doações e sabe o que ele fala? Isso aqui vocês não deram para mim. O que ele diz? Isso aqui é como um perfume suave oferecido a Deus. Um sacrifício que Ele aceita e que lhe agrada. Assim como aquela viúva em Sarepta ofereceu um sacrifício para um profeta de Deus. Era como o próprio Deus estivesse ali. Assim como o povo dos filipenses ofereceram um sacrifício ao apóstolo Paulo. Eles não estavam dando para o homem, eles estavam dando para o próprio Deus. E daí vem uma palavra de suprimento de todas as nossas necessidades. E eu quero profetizar isso hoje sobre sua vida. Eu quero finalizar lendo mais um texto para você, que é Malaquias capítulo 3, versículo 18. Muita gente, vocês pensou que eu ia falar o versículo 10, não é? Não, versículo 18, que na verdade é consequência até. Ele mostra que quando nós obedecemos a essa palavra, confiamos em Deus, entregamos a Deus, olha o que vai acontecer. E mais uma vez, o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. A pergunta que eu te faço é: Deus faz acepção de pessoas? Deus faz diferença entre as pessoas? Deus não faz. Nós é que nos tornamos diferentes. Nós é que, através de nossas decisões, estaremos sim debaixo da palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós estamos debaixo de bênçãos e maldições. Temos essa escolha entre a bênção e a maldição. Todos nós estamos debaixo das mesmas leis. Deus não faz diferença entre as pessoas. Eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. Não. Existem leis, mandamentos de Deus. Todos nós estamos debaixo das mesmas leis e mandamentos. Todos nós também estamos debaixo das mesmas condenações, caso não acatemos essas leis e esses mandamentos. Mas todos nós também estamos debaixo do mesmo amor de Deus, da mesma misericórdia de Deus. Todos nós estamos debaixo do mesmo poder de salvação de Deus.
Quem decide isso não é Deus. Deus já decidiu, Deus já fez. Jesus falou, já está consumado. Quem decide agora somos nós. Somos nós que decidimos. E eu quero desafiar você, querido, num momento como esse, crer em Deus sim. Eu não estou falando tudo isso para você ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, porque nós estamos precisando. Não. Eu estou falando disso porque sim, eu creio no poder que há nessa bênção sobre sua vida, porque eu creio que há quando nós obedecemos a palavra de Deus, continuamos fiéis, mesmo em momentos como esse, até mesmo com a nossa integridade, com os princípios que Deus estabeleceu. Talvez você esteja sendo tentado a fazer coisas ilícitas, as quais você nunca pensou em fazer antes, mas agora, diante desse cenário, dessa situação, você está pensando, não, vou fazer uma coisa aqui, uma loucura. Não faça isso. Não faça isso. Siga o princípio da palavra de Deus. Escolha a bênção. Escolha a bênção. Isso faz diferença, sim. Existem muitas pessoas que estão necessitadas, mas não terão suas necessidades supridas, porque estão olhando apenas para si mesmas, estão negociando a sua fé, estão entregando a sua vida, aquilo que o mundo natural diz, as circunstâncias dizem. E aqui nós vemos que pessoas fora de Israel aceitaram esse convite. Para finalizar, o último exemplo foi justamente o exemplo de um oficial romano, que também não era do povo de Israel. Só que ele tinha um empregado, um servo que estava enfermo. E a Bíblia diz que Jesus estava ali e vários judeus chegaram para Jesus e falavam assim, esse oficial romano, ele merece que você o ajude, porque ele tem nos ajudado, ele construiu nossa sinagoga, ele tem a nossa simpatia, ele tem sido bom conosco, ele merece. O conceito dos judeus era merecimento. Sabe o que aconteceu? Jesus então foi, ele estava indo para a casa daquele oficial romano. Aquele oficial romano manda uma mensagem através de um dos seus subordinados, falando, olha, Jesus, o senhor não precisa ir mais não. Sabe por quê? Sabe o que aquele oficial romano falou? Eu não mereço. Eu não mereço que o senhor pise no meu lar. Eu não mereço que o senhor pise na minha casa. Eu não mereço. Basta uma palavra. Basta que o senhor envie uma palavra e o meu servo será curado. Eu creio nisso. Não é por merecimento. Não é pelo fato de você fazer caridade, fazer boas coisas, que você vai ter suas necessidades supridas. Não é por merecimento, mas é pela graça do nosso Deus e é pela fé no nosso Deus. Aquele homem, ele recebeu um milagre que ele ansiava, que ele almejava, que ele precisava, e não era nem para ele, era para o servo dele, para o empregado dele. Mas sabe por que ele recebeu? Porque ele teve fé. Jesus o elogiou e disse, nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. E naquela mesma hora, o servo dele foi curado. Que você libere a sua fé nessa noite. A sua fé que vai crer não no que aquilo que o mundo diz, que as notícias dizem, aquilo que o seu bolso diz, sua condição financeira diz, mas uma fé que crê na palavra de Deus. Eu digo para você, querido, não abra mão de nenhum dos princípios que Deus estabeleceu sobre sua vida. Escolha viver pela fé, sim. O meu justo viverá pela fé, diz a palavra. Que você escolha viver pela fé. E eu tenho certeza, essa noite ainda, você receberá sinais de milagres na sua vida. Amém? Eu quero fechar esse momento assistindo com você agora um vídeo de um testemunho que nós recebemos. Uma membro aqui da Sara Freguesia trouxe um vídeo. Você que é da Sara Barra da Tijuca também vai ter oportunidade de assistir esse vídeo. E você que não é ainda da Sara Nossa Terra, mas está vindo pela primeira vez, ouça esse vídeo. Algo muito parecido com o que nós contamos aqui, uma história verídica. Eu quero colocar agora para você assistir, tá bom? Vamos assistir então esse vídeo? Olá, eu me chamo Cláudia, sou aqui da Sara Nossa Terra, Freguesia, Rio de Janeiro, e estou aqui para falar para vocês do amor, do cuidado de Deus por nós. Eu sou médica e havia me inscrito num curso de atualização no valor de R$3.000 e eu consegui um patrocínio de uma empresa no valor de R$2.000. Como se isso não bastasse, eu recebo uma ligação da instituição responsável pela realização do curso para me dizer que eu tinha direito
a um estorno no valor de R$ 700, ou seja, o curso me custou apenas 10% do valor total. E mesmo agora, esses dias, em meio ao coronavírus, onde há muita apreensão, há muita preocupação, eu recebi uma proposta de um projeto de trabalho com pessoas maravilhosas, numa atividade que eu amo fazer. Então, eu queria deixar aqui para vocês o seguinte: Deus é um Deus de provisão. Como dizimista e ofertante, eu pude comprovar isso na minha vida ao longo dos anos. E eu sempre dizimei e ofertei com muito amor, com muita alegria e com o entendimento de que a verdadeira abençoada sou eu. Então, mesmo em meio a crises e dificuldades, fiquem firmes, sejam fiéis a Deus em todas as áreas da sua vida, porque com certeza Ele vai estar junto com a gente. Glória a Deus, que vídeo maravilhoso, que testemunho maravilhoso. Mesmo em momento como esse, nós vemos aí Deus fazendo. Já parou para pensar em algo assim? Deus quer fazer isso na sua vida. Eu creio que isso foi apenas um testemunho pequenininho, apenas um aperitivo para alimentar ainda mais a sua fé. Nós vimos testemunhos da Bíblia, nós vimos testemunhos dos dias de hoje. Eu quero desafiar você a também crer, a também ter a sua fé edificada nessa noite. Se você quiser, querido, participe agora desse momento especial. Como eu posso colocar a minha fé em ação? Como eu posso colocar a minha fé em prática? Você pode fazer de diversas formas. E por isso eu deixei esse momento dos dízimos e ofertas para o final, sim. Porque essa é uma oportunidade de nós colocarmos a nossa fé em ação. E nós podemos ter agora a mesma oportunidade que o povo de Filipos, os filipenses tiveram, a mesma oportunidade de semear na obra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que Cristo Jesus, em toda a sua riqueza e glória, Ele há de suprir cada uma das suas necessidades. E eu profetizo que ainda hoje, essa semana, você vai ver milagres na sua vida em nome de Jesus. Talvez essa oferta você dê até com lágrimas porque você está vendo, talvez o teu dízimo, talvez a tua oferta, você esteja com lágrimas falando: Senhor, eu não sei o dia de amanhã, esse dinheiro vai fazer falta naturalmente, esse dinheiro eu precisava pagar contas, preciso, todos nós precisamos, eu preciso, todos nós precisamos. Talvez você esteja com lágrimas aí, mas eu quero dizer para você, querido, Deus está vendo essas lágrimas e Deus vai fazer algo grande. E eu quero fazer um desafio para você. Você vai me contar esse testemunho, sim, porque eu creio. Eu vou orar por você, nós vamos orar juntos e nós vamos crer juntos. Eu vou ver milagres, eu quero provar dessa bênção na minha vida também. Como que você pode participar desse momento? Se você já baixou o seu aplicativo, você pode entrar em doações, entrar na área de dízimos e ofertas, ou parceiro de Deus. Se você quiser, você pode fazer uma transferência bancária ou um depósito em nossa conta. Tudo isso está aí no vídeo, você pode acessar e fazer uma transferência para uma dessas contas, tá bom? Nós queremos que você tenha facilidade nesse momento. O aplicativo dá a possibilidade de você pagar através de boleto bancário, ok? Então, talvez você pense: mas se eu for fazer uma transferência para o Bradesco, que é a nossa conta, eu vou pagar uma tarifa. É verdade. Provavelmente, por isso nós também temos essa opção do aplicativo, onde você coloca ali um boleto bancário e você paga, e você pode fazer isso sem ter custo algum, Você vai fazer apenas o seu pagamento, tá bom? Como se fosse um pagamento de conta, você vai fazer ali seu dízimo, a sua oferta. Nesse momento, quero convidar você a orar comigo, quero convidar você a estar conectado em fé, através dessa semente que você vai lançar junto comigo, nesse altar. Eu creio, nós estaremos agora mexendo com a estrutura dos céus. Nós mexemos. Deus, como eu disse aqui, Deus não vai atender necessidades sem fé. É necessária a nossa fé. Deus atende a nossa fé. Deus atende, são atitudes. Os céus estão olhando nesse momento. Qual será a sua atitude? Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa vida. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento nós consagramos nossos dízimos, nossas ofertas, parceiro de Deus. Colocamos tudo isso diante do Teu altar, ó Deus. Nós cremos
que o impossível vai acontecer. Nós cremos que o impossível vai acontecer, assim como aconteceu, está acontecendo na vida da Cláudia, que nós acabamos de ver esse testemunho maravilhoso. Que o Senhor comece a liberar agora milagres, provisões a todo aquele que tem crido, a todo aquele que não tem aberto, Senhor, ó Deus, os princípios, não tem aberto, não tem negociado os princípios da Tua palavra. Eu te peço que hoje, que agora, o Senhor esteja liberando anjos. Libera Teus anjos, libera o Teu favor, libera a Tua bênção, libera o Teu milagre, libera a Tua cura. Senhor, libera, Senhor, em nome de Jesus, que vejamos, ó Deus, os milagres do Senhor, ó Deus, invadindo as casas, invadindo os lares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, que você coloque agora a sua mão no seu coração. Se você tiver com algum familiar seu, dê a mão a ele. Nós vamos orar, clamar a esse Deus. Esse é o momento de nós orarmos por nossos pedidos de oração, nossos alvos de oração. Senhor, atende o nosso clamor, atende a nossa súplica, vai de encontro, Senhor, a essas vidas que estão enfermas, vai trazendo a cura, vai suprindo cada necessidade, seja na área financeira, seja na área, Senhor, de saúde, seja na área de relacionamentos, vai suprindo essas necessidades agora. Nós profetizamos vida, nós profetizamos a glória do Senhor, invadindo essas casas, invadindo esses lares, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe. Diga comigo assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu e a minha casa somos do Senhor e teremos todas as nossas necessidades supridas em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém.